Vamos nessa, então? Como eu falei, essa primeira aula da apostila 4 é uma aula de evolução de especiação, né? E especiação nada mais é do que o processo de formação de novas espécies. Aí eu quero perguntar para vocês, né? O que é uma espécie? A definição científica mais aceita é a que diz que é um conjunto de indivíduos capazes de se intercruzar naturalmente, gerando descendentes férteis. É importante destacar isso, tal, naturalmente. Porque tem certas espécies que a gente até consegue cruzar em laboratório, artificialmente, e gerar descendentes férteis, mas na natureza esse tipo de cruzamento não rola, né? Aí então não caracteriza uma espécie. Então tem que ser um conjunto de indivíduos capazes de se intercruzar e gerar descendentes férteis e de forma natural, tá? Então, como que se dá o processo de especiação, né? Como que, a partir de uma espécie, de uma determinada população, surgem novas espécies? O processo de especiação ocorre basicamente pelo isolamento reprodutivo entre os indivíduos originais, a partir de um mesmo ancestral, né? Ou seja, quando eles não podem mais gerar descendentes férteis. Mas tem mais de um tipo de isolamento reprodutivo. A gente pode classificar o isolamento reprodutivo em pré-zigótico e pós-zigótico. E os nomes são meio que autoexplicativos, né? O que é pré-zigótico? Quer dizer, antes da formação do zigoto. Então, é aquele tipo de isolamento em que não ocorre a formação do zigoto, né? Porque não rola o cruzamento, ou o zigoto acaba sendo abortado, ou os gametas não conseguem se encontrar no corpo do indivíduo. Quando eu falo aqui em hábitos de corte, seria, por exemplo, espécie de pássaros que pertencem, que seriam capazes geneticamente de fazer um cruzamento e gerar descendentes. Mas se eles tiverem hábitos diferentes, por exemplo, o canto, né? O macho normalmente corteja as fêmeas através do canto. Então, um determinado tipo de macho canta de uma certa forma e ele atrai a fêmea, ela aceita a corte. Um outro macho, do que seria, né, uma outra espécie, poderia cruzar, gerar descendente fértil, mas como ele tem um canto diferente, ele não consegue conquistar a fêmea em questão. Então, isso a gente fala que é uma diferença no hábito de corte. Agora, o isolamento pós-zigótico. No pós-zigótico, ocorre o cruzamento, né? Forma um zigoto, mas o processo de formação, de desenvolvimento do zigoto é interrompido, ele não chega a nascer, ou o nascimento, chega a nascer o indivíduo, mas ele é estéril, né? O exemplo mais famoso, que está inclusive na nossa apostila, é o cruzamento de égua com jumento, né? São espécies distintas, a égua e o jumento. E eles cruzam, chega a cruzar, né? A égua aceita o jumento, né, que é um macho de outra espécie, nasce um filhote, só que esse filhote é estéril, né? Então, quer dizer, o problema é pós-zigótico. Antigamente se fazia muito esse tipo de cruzamento, porque a égua é a fêmea do cavalo, né? Uma espécie que tem maior velocidade, maior capacidade de se deslocar rapidamente, mas não é tão resistente quanto o jumento. Então, antigamente, eles cruzavam muito jumento com égua para nascer a mula ou o burro, que junta duas características interessantes, né, para quem quer um animal que seja alto, rápido e resistente ao mesmo tempo, né? Alto e rápido como cavalo e resistente como jumento. Agora, o porém é que esse indivíduo é estéril, né? A mula é um híbrido, é o que a gente chama de híbrido. Ela é estéril, então não gera descendentes férteis. Então, é um exemplo que a gente tem de isolamento pós-zigótico, né? Bom, agora indo para os tipos de especiação, né? Então, o processo de especiação pode ocorrer basicamente de três formas. A mais comum, a mais famosa, a mais frequente é o que a gente chama de especiação alopátrica, né? E, para variar, vem do latim, do grego. Eu sempre brinco que biologia não é difícil, é só saber grego e latim, né? Um pouquinho de inglês, matemática, química, mas
Grego e latim ajuda bastante. Isolamento, especiação por especiação alopátrica. O que acontece? Pátrica vem de pátria, localização, né? Local geográfico. E halo é diferente, né? Então, é um processo em que primeiro vai ocorrer um isolamento geográfico. São duas populações que originalmente eram da mesma espécie e serão geograficamente separadas, né? Eu vou explicar isso melhor, vai ter um quadro daqui a pouco só para falar disso. Temos também a especiação simpátrica. Aí, de novo, né? Traduzindo aqui. Pátrica, a gente já viu que é de pátria, localização, local, e sim significa junto. Então, quando estão no mesmo local. Então, esse tipo de especiação é mais rara, né? Até porque se eles estão no mesmo local, é mais incomum, né, ter uma separação. Mas ocorre, a gente tem alguns exemplos, tá? E depois tem a parapátrica, que é meio que parecida com a simpátrica. Quando você tem espécies que ocupam regiões muito grandes áreas. Então, não tem exatamente o isolamento geográfico, mas como elas vivem em áreas muito grandes, você acaba tendo muitos nichos diferentes, isso acaba gerando um gradiente, uma transição, e nesses nichos diferentes elas podem começar a sofrer processos de seleção que começam a gerar indivíduos diferenciados, né? Então, a especiação alopátrica, como eu falei, é a mais comum, é a mais frequente, né? E acho que até a mais famosa. Acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar dos tentilhões de Darwin, a origem das espécies e tal. Darwin fez uma viagem pelo mundo, né? Teve até uma passagem aqui no Brasil, mas o ápice dessa viagem foi onde? Galápagos. Já ouviram falar? Galápagos é um arquipélago, né? Um conjunto de ilhas, e ele observou, no caso dos tentilhões, que são pássaros, né? Esses pássaros aqui, ó, eles têm o corpo muito parecido, né? Ao formato do corpo, mas a estrutura do bico é bem diferenciada, né? Aliás, só uma observação, tá? A gente fala tentilhões, aqui no Brasil ficaram conhecidos como tentilhões de Darwin, mas na verdade são fringilídeos, são pássaros fringilídeos. Só a título de curiosidade mesmo. Agora, como que se dá essa especiação? Como eu falei, Galápagos é um arquipélago, é um conjunto de ilhas. Ilhas são isoladas pelo mar, né? É uma barreira geográfica que, no caso dos pássaros, não chega a ser uma barreira tão grande assim, né? Porque pássaros às vezes até voam e poderiam migrar de uma ilha para outra. Mas nas diferentes ilhas há diferentes tipos de alimentos. Então acabou ocorrendo um processo de seleção natural. Então a gente tem, primeiro, o isolamento geográfico, né? Então imagina, tinha uma população ancestral de pássaros, eles foram migrando e ocupando diferentes ilhas. Aí, em cada ilha, né, o tipo de alimento é diferente. Por exemplo, pode ser uma semente de cacto, podem ser besouros, sementes de casca muito grossa, pequenos insetos, ou às vezes até sementes menores, mais duras, né? Como que se dá o processo de evolução? Acho que vocês já viram isso bastante, né? Para que ocorra evolução, segundo o neodarwinismo, o que a gente tem que ter? Variabilidade e seleção natural. E as principais fontes de variabilidade quais são? Mutação. Mutação é a principal fonte de variabilidade, né? O que são mutações? São alterações, são falhas, são erros, geralmente na duplicação do DNA. Mutações são falhas, e por isso, em geral, a grande, esmagadora maioria das mutações são ruins, são deletérias, causam problemas aos portadores, né? Um exemplo clássico de mutação ruim é câncer, por exemplo. Mas, geralmente, principalmente hoje em dia, quando a gente fala em mutação, o que vocês pensam? Falando sério, esquecendo da aula, a primeira coisa que vem à cabeça, X-Men, superpoderes, não é? A gente só pensa nisso. Mas não é bem assim. A esmagadora, a maioria das mutações é deletéria, é ruim. Mas, às vezes, por sorte, uma ou outra acaba sendo benéfica, né? E aí ela sofre seleção, né? Quer dizer, as boas mutações serão selecionadas, mas são raras. A maioria não dá certo, tá? Então é bom deixar isso bem claro que mutação é algo ruim, a maioria das mutações não dá certo, né? Mas uma ou outra dá certo ao longo de milhões de anos.
E é bom deixar isso claro também, né? Evolução é um processo que geralmente demora milhões de anos, porque me deparei muito com essa dúvida, né, pessoal? Ah, professor, mas como que uma espécie de repente vira outra? Como que um macaco vira o ser humano? Primeiro, um macaco não virou ser humano, né? Darwin nunca falou isso. E o processo de evolução é muito lento, gradual. A gente dificilmente vê ao longo da nossa própria vida, a não ser em casos muito específicos e pontuais. Agora, não só a mutação, né? Além da mutação, o que a gente tem que gera variabilidade? Recombinação gênica. Já devem ter ouvido falar, né? Sim, desculpa. Pode Tem uma falar. pergunta no Anônimo que fala assim, eu não sei se entendi certinho esse conceito de isolamento geográfico. Tem como explicar de novo, por favor? Voltar no isolamento geográfico. Então, quando você tem espécies, você tem um grupo, uma população, que é de uma mesma espécie, mas é isolada por uma barreira geográfica. Tem uma barreira, pode ser, por exemplo, no caso dos tentilhões, que estão em diferentes ilhas, a barreira é a distância, é o mar separando e a distância. Né? Mas, às vezes, pode ser uma cordilheira, uma cadeia de montanhas muito grande. Né? Aqui, por exemplo, na América do Sul, os cientistas já constataram, por exemplo, um grupo de aranhas que tinham a mesma origem, só que uma está de um lado da Cordilheira dos Andes, né? E o outro grupo está lá do outro lado da cordilheira, né? Que é uma cadeia de montanhas muito, muito alta. E acabaram gerando espécies diferentes, justamente porque a cordilheira não existia. Né? A Cordilheira dos Andes é uma cadeia de montanhas nova, né? Resultou do encontro de placas tectônicas, ocorreu o seu erguimento, né? De novo, nova entre aspas, né? Porque novo para a geologia, novo para a evolução, mas relativamente nova, formou uma cadeia de montanhas muito grande, um grupo de aranhas ficou separado de um lado, o outro grupo ficou separado do outro, né? E aí começam a ocorrer, entre essas populações que estão separadas, mutações, recombinação, e como são ambientes diferentes, vai ocorrer a seleção natural. A seleção é a seleção de caracteres melhor adaptados. Né? No caso dos tentilhões, eu estava falando de aranhas agora um pouco, mas no caso dos tentilhões, o fator de seleção é o tipo de alimento. Será que esclareci para a pessoa que estava com dúvida? Só dá um ok, que aí eu vou adiante. Ela não falou ainda. Ainda não, Se né? ela falar, eu falo aqui. Bom, no caso aqui dos tentilhões, né? Voltando aos tentilhões, imagine, ó, cada um desses indivíduos, dessas espécies, agora são diferentes espécies, vive em ilhas diferentes, tá? A priori, eles eram iguais. Vamos tomar esse aqui como base. Vamos imaginar que todos os tentilhões originalmente tinham um bico desse tipo, né? Que lembra mais algo tipo uma pinça, né? Então, eles estavam mais acostumados a comer, por exemplo, besouros desse tipo, né? Com uma pinça desse tipo, comer besouro, ou comer uma larva de inseto. Agora, um grupo de tentilhões que foi parar numa ilha, cujo alimento são bolotas desse tipo, ó, semente de cascadura, tipo nozes, né? Então, que tipo de bico vai se adaptar melhor? Esse aqui, né? Que lembra um quebra-nozes. Então, na ilha, Darwin observou isso, na ilha em que o alimento mais frequente era esse, foram selecionados esses indivíduos. Então, existem mais indivíduos com bico assim, tá? Então, primeiro ocorreu o isolamento geográfico, eles eram assim. Um grupo desses foi parar aqui, não foi do dia para a noite que surgiu esse bico, mas ao longo do tempo vão ocorrendo mutações, recombinação. Aí os indivíduos que têm um bico maior e mais robusto vão ter mais vantagem na hora de se alimentar. Vão se alimentar mais, melhor, vão se reproduzir mais e vão deixar mais descendentes. Quer dizer, ao longo de milhões de anos, na ilha em que eu alimento essa bolota aqui, o bico acaba ficando assim. Né? Já numa ilha em que o alimento que prevalece é uma sementinha menor, dura, mas menor desse tipo aqui, esse tipo de bico vai acabar se adaptando melhor. Né? Então, os mutantes que tinham um bico mais
similar, mais parecido com esse, que foram selecionados. Então, ao longo do tempo, né, foram ficando mais frequentes e chega um momento que predomina essa população. E por aí vai. Deu para entender esse conceito? A pessoa falou que sim, obrigada. Não, eu que agradeço. Então, vou adiante, tá? Então, especiação mais comum é essa, especiação alopátrica. Então, você tem uma população, foi isolada por uma barreira geográfica, né, que, como eu falei, pode ser o mar, pode ser um rio, pode ser uma cadeia de montanhas, como a Cordilheira dos Andes, por exemplo. Tem um exemplo também lá nos Estados Unidos, eu estava lendo algum tempo atrás, de esquilos, né, um grupo de esquilos que tem a mesma origem, mas o Grand Canyon, né, que é aquele rio que foi correndo ao longo de milhões e milhões de anos e formou aquele abismo enorme entre os dois lados, né? O grupo que ficou ao norte sofreu uma seleção de determinadas características e o grupo que ficou ao sul, outras características foram selecionadas. Então, são esquilos que são até parecidinhos, mas se você coloca eles juntos, não rola cruzamento girando descendente fértil. Então, quer dizer, ocorreu o processo de especiação e, nesse caso, como tem uma barreira, é especiação alopátrica. Lembrando de novo, tá? Patria, local, localização, e alo, diferente. Tá? Então, eles estão numa localização diferente. Vou pular para o próximo slide. Esse conceito aqui eu acho um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais difícil de entender, porque justamente as populações, né, no caso da especiação simpátrica, são populações que ocupam a mesma área, vivem no mesmo local. Elas estão juntas, né? Como eu falei antes, patria, localização, sim, na mesma. Então, vivendo no mesmo local. Mas elas acabam se diferenciando. Então, é mais fácil entender quando as populações estão isoladas por uma barreira geográfica, né, acabar formando espécies diferentes. Agora, se elas estão juntas, vivendo no mesmo local, elas estão ali quase sempre trocando genes, né? Então é menos provável que surjam novas espécies, mas eventualmente acabam surgindo, né? Isso é mais comum em plantas, quando ocorrem processos de poliploidia. Já ouviram falar de poliploidia? O que é poliploidia? Normalmente as espécies têm um número 2N de cromossomos, né? Mas, eventualmente, em plantas, principalmente, é comum esse número acabar se duplicando. Então, uma meiose que ocorreu de forma errada, e aí acaba formando um gameta que, ao invés de 2N, perdão, ao invés de N, que seria o normal, né? Continua a ser 2N. Aí 2N mais 2N vai gerar um indivíduo o quê? 4N, né? Como indivíduo 4N, é o que a gente chama de poliploide. Ele tem um número de cromossomos, um número de lote de cromossomos acima do normal. Então, se uma determinada planta se torna poliploide por mutações, né? Outras plantas que estão próximas a ela continuam diploides normais, a poliploidia vai atrapalhar o cruzamento entre essas plantas, ele acaba mudando o número de cromossomos, né? Mas eu achei mais interessante esse exemplo que está na própria apostila, que é um exemplo animal. Acho que para a gente fica mais perceptível, né? E o que ocorre é um tipo de predação diferencial dos híbridos. Híbrido é indivíduo resultante do cruzamento entre espécies diferentes, né? Então, olha só que legal. Nesse caso aqui, ó, a gente tem essa espécie de borboleta, né? Que tem essa característica, essas manchinhas rosa aqui nas asas e mais essa branquinha. E essa outra aqui, né, que é bastante parecida no formato, mas a distribuição das manchas é diferente, não, são manchas brancas aqui. Elas são consideradas espécies diferentes e vivem juntas. E por que são consideradas espécies diferentes? Entre elas até rola um cruzamento. Elas, às vezes uma dessa daqui pode cruzar com uma dessa outra. E quando isso acontece, nasce um filhote assim, ó. Esse aqui é o híbrido, tá? Então, o híbrido resultante do cruzamento dessa espécie com essa outra. E ele até é fértil. Aí alguém pode questionar, né? Por que são espécies diferentes essas duas? É porque esse tipo de aparência aqui acaba chamando a atenção dos pássaros.
essa e essa conseguem se esconder bem, elas conseguem se mimetizar. Né? Vocês já devem ter ouvido falar esse termo, né? Mimetismo, é quando uma espécie se disfarça no ambiente. Então, essa se mimetiza legal, essa daqui também. Só que quando cruza essa com essa, nasce essa outra. E ela acaba chamando a atenção. Então, esses pássaros comem esses híbridos. Então, quer dizer, basicamente acaba não existindo esse aqui, é muito raro ter um indivíduo desse tipo, porque eles acabam sendo eliminados por predação. Então, essas borboletas acabam ou evitando o cruzamento entre elas, né? Ou quando ocorre, esse aqui acaba sendo eliminado. Então, acabam sendo espécies, apesar de serem capazes de se cruzar, acabam sendo espécies diferentes. Deu para entender esse conceito? São espécies que vivem juntas, são populações que vivem juntas, mas que acabam se tornando espécies diferentes porque não geram um descendente que vai adiante, ele acaba sendo eliminado. Tá? Como elas estão juntas, a gente fala em especiação simpátrica. Mas, como eu falei, isso é mais raro. O mais comum é a especiação alopátrica. De boa? Hilton, tem uma pergunta no anônimo que fala assim: Prof, se tivesse uma onça e um cachorro isolados no mesmo lugar, iam se cruzar ou a onça iria matar o cachorro? Eu acho mais provável que a onça matasse o cachorro. Até porque aí, no caso, a gente tem espécies extremamente diferentes, tá? Muito distintas, né? A onça é um felino, o cachorro é um canídeo, ali são espécies, são gêneros, são coisas extremamente distintas, número de cromossomos diferente, hábitos totalmente diferentes. Então, onça com cachorro, com certeza não vai rolar cruzamento, tá? A gente poderia imaginar se tivesse algo parecido, né, uma espécie mais próxima evolutivamente. Então, isso até acontece, por exemplo, cães e lobos, né? Os cães, os cachorros, evoluíram a partir dos lobos. E até rola cruzamento de cachorro com lobo. Tá? Então, para rolar um cruzamento, tem que ter um certo grau de parentesco. Mas o híbrido é estéreo. Cruzamento de cachorro com lobo gera um híbrido estéreo. E isso tem até uma questão interessante em relação a isso. Né? Certas populações de lobo que tem ali na região mais ao norte, no Alasca, têm feito cruzamento com cães. Eles aceitam os cães. Às vezes, a própria matilha aceita um cachorro, e às vezes o cachorro escapa, né, um cachorro domesticado, ou daqueles que puxam trenó, né, naquela região ali do Ártico, e vão parar no grupo de lobos. E isso acaba sendo um problema porque eles aceitam o cachorro, acabam reconhecendo ele como da mesma espécie, rola o cruzamento, só que os filhotes são estéreis. E isso tem aumentado muito o número de indivíduos estéreis entre a população de lobos, pode ser até uma ameaça, pode acabar causando até a extinção dos lobos. Né? É uma coisa meio irônica isso. Então, mas pode rolar um cruzamento de espécies diferentes? Pode. Comecei citando lá o exemplo do tigre com leão, mas que foi feito no zoológico. Né? No caso dos lobos, ocorre de forma natural. Né? O cachorro é aceito, os lobos até aceitam, e aceitam porque isso aumenta a variabilidade, né, da espécie. Para eles, isso é bom. Mas gera um híbrido estéril, tá? No caso do cachorro com o lobo. Tá? Mas cachorro com onça, muito improvável. Tá? Aí teve uma nova pergunta que falou assim: por que estéreis? O que são estéreis ou por que estéreis? Por que estéreis? Porque são estéreis, porque geram problemas geralmente no número de cromossomos. Né? Por exemplo, no caso do burro com a égua, perdão, no caso do jumento com a égua, o problema é justamente esse. O número de cromossomos é diferente. Por exemplo, um tem 24 cromossomos. Não estou falando que é exatamente esse o número, que eu não lembro de cabeça, mas vamos imaginar que o cavalo tenha 24 cromossomos, tá? Aí o jumento tem 26 cromossomos. Está todo mundo acompanhando? 24 em um, 26 no outro. O gameta, o óvulo ou espermatozoide do cavalo que tem 24, vai ter quantos cromossomos? Oi? Meiose, galera. Quantos cromossomos? 24 sofreu meiose? São 12.
Ah, de 12, exatamente. Aí eu falei lá que, se, por exemplo, o jumento tem 26, quantos cromossomos no gameta dele? Vão ficar 13 no gameta. 13, exatamente. Então, um produz gameta com 12, o outro produz gameta com 13. 12 cruzou, né, com 13. Quanto que vai dar? Vai ficar sobrando um. Vai dar 12 com 13, 25, sobra um cromossomo. Aí, na hora de fazer uma meiose, por exemplo, a mula resultante disso, se for fazer uma meiose, não vai conseguir, não consegue produzir gameta, por isso os descendentes são estéreis. Deu para esclarecer? Aliás, essa é uma coisa até mais complexa, mas eu vou bater nessa tecla, é uma coisa que eu acho interessante. Eu falei que para o indivíduo pertencer à mesma espécie, vocês lembram lá no comecinho? Eles têm que ser capazes de se intercruzar naturalmente e gerando descendente fértil. Aí vocês pegaram justamente o exemplo do cachorro. Vamos imaginar, cachorro chihuahua. Tá todo mundo aí imaginando o chihuahua? Como que ele é? Pitico. Pequenininho, né? É bem pequenininho. Dog alemão. Extremo oposto, né? São gigantes, né? O dog alemão é gigante. O chihuahua é da mesma espécie que o dog alemão. Mas vocês acham que rola naturalmente o cruzamento de chihuahua com dog alemão? Não. Se rolar, é até perigoso. Por quê? Você imagina, uma fêmea de chihuahua gestando um filhote resultante do cruzamento com dog alemão. O que pode acontecer? Nesse caso aí tem um outro caractere de isolamento presigótico, né? Os indivíduos eles Não, na verdade, eu estou pensando na prática mesmo. Imagina uma fêmea de chihuahua grávida de dog alemão. O que vocês acham que vai acontecer? Fisicamente falando, fisiologicamente. Ela não suporta a gravidez, né? Exatamente. O filhote vai ser tão grande que provavelmente ela não vai suportar a gravidez. Ela pode morrer antes do parto ou durante o parto, porque a diferença é muito grande de tamanho, né? Aí vocês vão falar, peraí, então o dog alemão e o chihuahua pertencem à mesma espécie ainda? Eu vou falar que sim. Eles vão falar, mas como assim? É porque entre eles ocorre o que a gente chama de fluxo gênico. O que é fluxo gênico? Eu posso pegar e transferir um gene lá do dog alemão para o chihuahua, ou vice-versa, um gene de chihuahua eu transfiro para o dog alemão. Mas de que forma eu vou fazer isso? Se tem esse problema que eu falei do tamanho, né, de dimensão. A gente não faz o cruzamento direto, né, ou eles não cruzariam diretamente. O chihuahua cruza com um cachorro um pouquinho maior que ele, vai. Falei também uma raça de cão um pouquinho maior. pitbull? Pitbull, acho que é bastante maior, hein? Como é que chama aquele? Fugiu o nome. Um beagle. Aquele. Pode ser um beagle, pode ser. Mas eu tava pensando naquele que solta pum e que fica fungando. Esqueci o nome daquela raça. Mas vamos pegar. O chihuahua com beagle. Até rola, de boa. Nasce um filhote, um vira-lata, e ele é fértil. Aí eu cruzo o dog alemão, que é gigantão, com um pastor alemão, que é um pouco menor. Aliás, os dois são alemães, falam a mesma língua, acho que é mais fácil rolar o cruzamento, né? Cruzou o dog alemão com o pastor alemão. Também vai nascer um indivíduo fértil, né? E eu fazendo cruzamentos intermediários desse tipo, né, eu consigo pegar um gene que está lá no chihuahua acabar sendo transferido para o dog alemão, para a população, o dog alemão, que né, na verdade é a mesma espécie, mas é só uma raça diferente. Raça, biologicamente, que a gente chama de subespécie. Né? E eu posso pegar um gene de dog alemão e acabar transferindo lá para o chihuahua, mas sempre através de cruzamentos intermediários, entre indivíduos diferentes. Né? E no caso dos cães, a gente tem essa diversidade enorme de espécies, aí porque já entrou em ação, na verdade, a ação humana, né? O que a gente chama de seleção artificial. Né? O chihuahua foi selecionado para ficar pequenininho daquele jeito por ação humana. Né? Os caras sempre escolhiam o filhote menor de cada ninhada, iam cruzando, e no caso do dog alemão, o contrário. Tá? Então, são espécies geradas pela ação humana. Tá? Então, é uma seleção artificial. Dúvidas? Então, o híbrido não seria estéril? Pergunta do anônimo. Você está pensando no caso
Se for dog alemão com pastor alemão, não é um híbrido, tá? Ele é fértil. Então, não é híbrido. Se eu usei o termo híbrido, se eu usei o termo híbrido, desculpe, eu usei de forma errada. Eu quis dizer, o resultante do cruzamento do dog alemão com pastor alemão nasce o indivíduo fértil. Se é fértil, então, nesse caso, não vai ser considerado um híbrido, tá? São ainda da mesma espécie. Então, quando são capazes de cruzar e gerar descendentes férteis, vão sendo considerados da mesma espécie. No caso, isso está relacionado à manifestação dos caracteres, né? Porque, por exemplo, o tamanho das orelhas, o porte do animal, isso aí, na verdade, seria relacionado a só a manifestação dos genes. Sim, sim. As características que o animal apresenta é resultado da manifestação dos genes, exatamente. Né? São genes que determinam o tamanho, a estatura, e em interação com o meio também. Né? A gente sabe que a gente, em genética tem o que a gente chama de fenótipo. O que é o fenótipo? É o resultado da interação do genótipo, que são os genes, o DNA mesmo, com o meio. Né? Então, o que a gente aparenta ser, por exemplo, não depende só da nossa genética, depende também do meio. Né? Por exemplo, eu posso ter recebido uma herança genética para ser mais magrinho, mas se eu comer demais, se eu comer excessivamente, eu vou acabar ficando obeso. E o contrário também é verdade. Você pode ter recebido genes para ser um pouco mais gordinho, para ser obeso, mas se você faz dieta, você se mantém mais magrinho. E a gente está falando de fenótipo, né, que é a interação do meio com genética. Mas, como você falou, as características são definidas pelos genes. Beleza? Estou indo para o próximo, tá? Porque acho que está quase batendo meu horário, né? Tá quase batendo. Especiação. Tem uma dúvida aí? Não, Não? Ó, especiação parapátrica. Essa é mais sutil ainda, né, a diferença, porque ela acaba sendo bastante parecida com a simpátrica, né? Mas parapátrica, de novo, patria quer dizer local, localização geográfica, né? Para quer dizer do lado, próximo. Então, como que se dá esse tipo de especiação? Nesse caso, não tem uma barreira geográfica, mas o fluxo gênico é impedido por adaptações por microhabitats diferentes. Né? Tem habitats diferentes. Então, no caso de espécies que ocupam um ambiente muito grande, então a gente pode imaginar, isso é mais comum em plantas, por exemplo. Se tem um tipo de planta que ocorresse, por exemplo, em toda a África, um tipo de gramínea que estaria presente em toda a África, e que é originalmente a mesma espécie. Mas, como os ambientes acabam sendo diferentes, elas começam a ser selecionadas, apesar de estarem ali lado a lado. Né? Então, isso a gente chama de especiação parapátrica. E o exemplo que a gente tem na apostila, inclusive, é de um tipo de gramínea de uma região chamada Trelogan, né? Só que aqui foi uma evolução que acabou acontecendo bastante rápido e por ação humana, infelizmente. Né? Então, vocês estão acompanhando aqui no desenho, está aqui esse tipo de gramínea, que ela ocorria normalmente na região. Aí, uma determinada região desse local, lá na Inglaterra, sofreu mineração de metais pesados. Então, o ambiente, o solo, ficou contaminado com metal pesado, chumbo, por exemplo, mercúrio, metais pesados. Isso fez com que as plantas dessa região, está vendo que aqui é a região contaminada, aqui é a região não contaminada, as plantas da região contaminada começassem a florescer, a produzir flores para a reprodução, num período diferente ao dessas. Né? Então, por exemplo, essa aqui floresce em maio. Né? Essas aqui estão florescendo em janeiro. Então, quer dizer, se elas florescem em momentos diferentes, vai rolar um cruzamento dessa daqui com essa outra, do ambiente não contaminado? Vai rolar o cruzamento? Sim ou não? Uma tem flor, a outra não tem flor no momento. Vai? Não, né? Não vai rolar o cruzamento. E esse tipo de isolamento, como que eu vou chamar? Se nem está rolando o cruzamento. É pré ou é pós-zigótico? Pré-zigótico, exatamente. Não rolou o cruzamento. Né? Porque uma está florescendo numa época, está produzindo os gametas numa época, e a outra está florescendo em outro período. E elas estão lado a lado. Né? E isso é o que a gente chama de especiação parapátrica. Tá?
É bem parecido com a simpátrica, né? Só que essa costuma ser mais num gradiente, assim, elas estão num gradiente. No próximo gráfico, acho que vai ficar um pouco melhor isso. Que esse também é um resuminho que está na apostila, né? Olha lá, aqui a gente tem a especiação alopátrica. Lembrando, tá? O que rola na alopátrica? A gente tem uma população original. O primeiro passo é o surgimento de uma barreira geográfica. Então, pode ser, por exemplo, a formação de uma ilha. Então, tinha uma região do continente que se desprendeu e separou, né? Então, ficou uma população de um lado, outra do outro, ou aquele exemplo que eu tinha citado do Grand Canyon, né? Uma população de esquilos desse lado, outra população desse outro lado. Depois, o que vai acontecer ao longo do tempo? Mutação, recombinação e seleção. Eles começam a ficar diferentes, viraram espécies diferentes. Aí, mais tarde, se você coloca elas juntas, não rola um descendente fértil. Então, a gente chama isso de especiação e teve isolamento geográfico, então é do tipo alopátrica, né? Agora, na simpátrica, lembra? As populações estão juntas. Então, você tem aqui a população original, aí no meio surge uma variante diferente. Eu estava falando, por exemplo, em plantas, né, uma variedade com número de cromossomos diferente, por causa de uma poliploidia. Ou no caso das borboletas, né, lembra? Uma variedade de borboleta, a outra com uma coloração um pouco diferente. O cruzamento entre elas gera um descendente que acaba sendo mais predado. Então, com o passar do tempo, a população que sofreu a mutação vai se tornando diferente da população original. Agora, qual a diferença desse tipo de especiação para esse aqui? Qual a diferença daqui para cá? Vocês estão vendo o apontador aqui? No caso, é uma barreira geográfica, né? A barreira geográfica. Não teve barreira, eles estavam juntas. Sim, juntas. Certo? E agora a parapátrica, que, como eu falei, é parecido com a simpátrica. Por quê? A gente tem duas populações, originalmente da mesma espécie, lado a lado, elas estão aqui juntinhas, mas ele tem algum fator que pode gerar uma diferenciação. É o caso da gramínea, esse último que eu citei, né? Então, você tem a população original de gramíneas, essa aqui que está no ambiente que sofreu aquela poluição e por isso está florescendo num momento diferente. Então, com o passar do tempo, elas vão virar espécies distintas. Beleza?